Bloco 2. Cartografia básica. Aula 1. Fundamentos da cartografia. Primeiro, o que é cartografia? Podemos entender a cartografia como uma ciência, uma arte e uma técnica. É a forma de representar o planeta Terra, seja inteira ou apenas partes dele. E essas representações podem aparecer em mapas, plantas, globos ou croquis. O objetivo principal é nos ajudar a localizar lugares, nos orientar e compreender o espaço ao nosso redor. Além disso, os mapas são ferramentas importantes para planejamento urbano, estudos ambientais e análise de fenômenos naturais e sociais. Entenda o mapa, planta e croquis. O mapa é uma representação reduzida de uma área, grande ou pequena, mas de forma geral. A planta mostra detalhes mais precisos, geralmente de áreas menores, como um bairro ou até um edifício. Já o croquis é mais simples, um esboço feito rapidamente para ter uma ideia geral do espaço, sem muita precisão. Vamos falar agora dos elementos de um mapa que é o mais usado e mais conhecido. Título. O título do mapa nos diz sobre o que ele trata. Por exemplo, Mapa da Vegetação do Brasil ou Mapa Político da América do Sul. Sem o título, fica difícil saber o que estamos olhando, não é mesmo? Depois, temos a fonte. Ela mostra de onde vieram os dados e qual foi a pesquisa usada para montar o mapa. Isso é importante porque garante que as informações sejam confiáveis. Por exemplo, um mapa populacional geralmente usa dados do IBA. Outro elemento fundamental é a orientação. Ela nos ajuda a entender como ler o mapa. Normalmente, usamos a rosa dos ventos ou apenas uma seta indicando o norte. Assim, conseguimos nos localizar corretamente. E claro, não podemos esquecer da legenda. A legenda é como se fosse a voz do mapa. Ela explica o que significam as cores, símbolos e linhas. Sem a legenda, seria impossível interpretar o que o mapa quer nos mostrar. Por último, temos a escala. A escala nos diz a proporção entre o que vemos no mapa e o tamanho real do espaço. Existem dois tipos. A numérica, que é tipo 1, 100, 0, e a gráfica, que mostra a distância por uma linha graduada. Escalas grandes mostram muitos detalhes, enquanto escalas pequenas mostram áreas maiores, mas com menos detalhes. Então, resumindo, a cartografia não é só desenhar mapas. Ela é uma ferramenta de análise que nos ajuda a entender o mundo de forma visual e organizada. Aula 2. Escala e legenda. Hoje vamos falar sobre escala e legenda, dois conceitos fundamentais para quem quer entender e interpretar mapas corretamente. Vamos começar pela escala. Você já reparou que no mapa as distâncias são bem menores do que na realidade? Pois é, isso acontece justamente por causa da escala. A escala é, basicamente, a relação entre a medida real de um lugar e a medida representada no mapa. Existem dois tipos principais. Primeiro, a escala numérica, que você já deve ter visto assim. 1, 50. 0. Isso quer dizer que uma unidade no mapa equivale a 50.000 unidades na realidade. Então, cada centímetro no mapa corresponde a 50.000 centímetros no mundo real. Interessante, né? Depois, temos a escala gráfica, também chamada de linear. É aquela barrinha desenhada no mapa, que serve como régua visual. Você consegue medir distâncias sem precisar fazer conta, só comparando com a régua do mapa. A importância da escala é enorme. Sem ela, não dá para medir distâncias,
calcular áreas ou planejar trajetos de forma correta. Por isso, sempre que olhar para um mapa, preste atenção na escala. Agora vamos falar sobre a legenda. A legenda é o guia que explica os símbolos e cores do mapa. Sem legenda, o mapa seria apenas um monte de linhas e cores sem sentido, e ninguém conseguiria interpretar nada. Na legenda, cada cor ou símbolo tem um significado. Por exemplo, azul geralmente representa rios e lagos. Verde indica florestas. Marrom, o relevo ou montanhas. Além disso, a legenda pode incluir ícones, pontos ou linhas que indicam estradas, cidades, trilhas, enfim, tudo que ajuda você a entender o espaço representado no mapa. E sabe o mais importante? A legenda e a escala trabalham juntas. Enquanto a escala mostra as proporções reais, a legenda mostra o que cada símbolo significa. Juntas, elas tornam qualquer mapa compreensível e útil. Aula 3. Projeções cartográficas. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante na geografia: projeções cartográficas. Primeiro vamos entender o que é uma projeção cartográfica. Basicamente, é o jeito que os cartógrafos, aqueles profissionais que fazem mapas, usam para passar a superfície curva da Terra para um mapa plano. E olha só, sempre vai haver algum tipo de distorção. Não dá para transformar uma esfera em um plano sem alterar alguma coisa, seja o tamanho das áreas, as formas ou as distâncias. Classificação das projeções cartográficas. Quando a gente olha para um mapa, pode parecer que está tudo certinho, não é? Mas, na verdade, representar a Terra, que é uma esfera, em uma superfície plana sempre vai gerar algum tipo de distorção. E é justamente aí que entram as projeções cartográficas. Existem diferentes tipos de projeções, e cada uma delas tenta preservar um aspecto específico do espaço geográfico. Vamos ver as principais. Primeiro, temos as projeções conformes. Essas projeções preservam os ângulos e as formas locais. Ou seja, as formas pequenas ficam bem representadas. Isso é ótimo, por exemplo, para navegação, porque mantém as direções corretas. Mas tem um problema: as áreas ficam bem distorcidas. É por isso que a Groenlândia parece quase do tamanho da África, o que não é real, pois a Groenlândia é um país bem pequeno próximo ao Polo Norte. Agora, passando para outro tipo, as projeções equivalentes. Aqui, o que se preserva é a área. Então, o tamanho dos países e continentes aparece de forma proporcional à realidade. Isso é muito importante quando queremos comparar territórios ou fazer estudos estatísticos. Porém, a forma não fica tão bonita assim. Os continentes podem aparecer alongados ou achatados. Existe também um terceiro tipo, chamado de projeções afiláticas. Essas são uma espécie de meio termo. Elas não preservam área, nem forma, nem distância de maneira perfeita. O objetivo delas é justamente reduzir as distorções ao máximo e equilibrar o que se perde. Por isso, são muito usadas em mapas mundi escolares, como a projeção de Robinson, que dá uma visão mais harmônica do planeta. E por fim, temos as projeções equidistantes. Essas mantêm as distâncias corretas, mas só em algumas direções ou a partir de um ponto específico. Elas são muito úteis para medir rotas ou representar comunicações a partir de um ponto central, como acontece nas projeções azimutais equidistantes. Concluindo, não existe projeção perfeita. Cada uma serve a um objetivo diferente. E é por isso que, dependendo da finalidade, os cartógrafos escolhem uma projeção específica. O exemplo mais famoso é a Mercator, que utiliza a projeção conforme, mantém os ângulos,
mas aumenta bastante o tamanho das regiões próximas aos polos. Tem também a Peters, que utiliza a projeção equivalente, mostra áreas com um tamanho proporcional, mas distorce as formas. Aula 4. Projeções planas, cônicas e cilíndrica. Mas existe também outra forma de classificar as projeções, de acordo com a superfície onde o globo é projetado. E aqui entram 3 grandes grupos: as cilíndricas, as cônicas e as planas, também chamadas de azimutais. Vamos começar pelas projeções cilíndricas. Imagine que você envolve a Terra com um cilindro e depois desenrola esse cilindro em um mapa. É basicamente isso. A projeção mais famosa desse tipo é a de Mercator, que é conforme, ou seja, preserva as formas e os ângulos. Ela foi criada no século XVI e usada principalmente para navegação, porque as rotas aparecem em linha reta. Mas tem um detalhe importante: quanto mais nos afastamos da linha do Equador, maior a distorção das áreas. É por isso que a Groenlândia aparece gigante, quase do tamanho da África, quando na realidade ela é cerca de 14 vezes menor. Isso cai muito em prova. A projeção de Mercator privilegia países do norte, ampliando seu tamanho, enquanto reduz as áreas do sul. Agora, vamos para as projeções cônicas. Nesse caso, é como se colocássemos um cone sobre a Terra, geralmente tocando em paralelo ou em faixas de latitude intermediária. Esse tipo de projeção é muito usado para representar regiões de médias latitudes, como Europa ou Estados Unidos, porque nessas áreas as distorções ficam menores. Ela não é boa para mostrar o globo inteiro, mas é excelente para representar um continente ou uma parte do planeta. E por fim, temos as projeções planas ou azimutais. Aqui, o globo é projetado em um plano que pode tocar a Terra em um ponto específico. Elas são muito usadas para representar os polos, porque quando o plano toca nessas áreas, as distorções são menores. Outro uso importante é em comunicações e rotas aéreas, porque podem preservar distâncias ou direções a partir de um ponto central. E olha a pegadinha que aparece em prova. O símbolo da ONU usa uma projeção azimutal centrada no Polo Norte. Finalizando com um assunto diferente, mas complementar: os mapas temáticos. Um mapa temático é aquele que não mostra apenas o espaço geográfico de forma genérica. Ele destaca um tema específico. Pode ser o clima de uma região, a população, a vegetação ou até dados econômicos. O importante é que ele mostra variações no espaço. E para isso, os mapas usam cores, símbolos, legendas, tudo para facilitar a leitura e a interpretação. Aula 5. Tecnologia aplicadas à cartografia. Você já parou para pensar como os mapas que usamos hoje são diferentes daqueles antigos feitos à mão? Pois é, a cartografia evoluiu muito, principalmente com o uso da tecnologia. E é isso que vamos explorar agora. Primeiro, vamos falar sobre a cartografia digital. Diferente dos mapas tradicionais, agora usamos softwares que permitem criar mapas, analisar dados geográficos e até gerar informações precisas de lugares específicos da Terra. Isso torna o trabalho mais rápido, prático e, claro, mais preciso. E não para por aí. Temos também o sensoriamento remoto. Parece complicado, mas a ideia é simples. São tecnologias que capturam informações da superfície da Terra sem precisar estar em contato direto com ela. Ou seja, satélites, drones e aviões conseguem registrar imagens que nos ajudam a monitorar o uso do solo, a vegetação, desmatamento e mudanças ambientais. É como ter olhos em todo o planeta,
só que de um jeito super tecnológico. Outra ferramenta essencial é o GPS, ou Sistema de Navegação Global por Satélite. Ele nos permite localizar qualquer ponto da Terra com precisão impressionante. Isso facilita desde levantamentos de campo até a geolocalização de veículos e dispositivos móveis. Ou seja, quando você abre o GPS no celular para achar um endereço, está usando uma tecnologia que também é aplicada na cartografia. Com isso, podemos planejar cidades, monitorar áreas de risco, gerenciar recursos naturais, tudo de maneira muito mais organizada e eficiente. Falando em imagens, não podemos esquecer da fotogrametria. Essa técnica usa fotos aéreas, tiradas de drones ou aviões, para criar modelos do terreno. Isso ajuda a medir distâncias, estudar o relevo e até produzir mapas detalhados, mostrando curvas de nível, por exemplo. Então, resumindo, cartografia digital, sensoriamento remoto, GPS, geoprocessamento, fotogrametria e curvas de nível. Cada uma dessas tecnologias tem um papel fundamental para tornar os mapas mais precisos, eficientes e úteis para a sociedade. Aula 6. Gráficos e tabelas. Primeiro, o que são tabelas e gráficos? Uma tabela é como uma planilha organizada, com linhas e colunas, que ajuda a resumir muitos dados de forma clara. Já o gráfico é a representação visual desses dados. Ou seja, ele transforma números em imagens que ficam muito mais fáceis de entender. Agora, vamos conhecer os principais tipos de gráficos. Gráfico de colunas ou barras, ele é ótimo para comparar quantidades entre diferentes categorias. Por exemplo, o número de alunos de cada turma. Gráfico de linhas. Esse mostra a variação ao longo do tempo, perfeito para analisar crescimento ou queda com a temperatura durante a semana. Gráfico de setores, ou pizza, aqui vemos a proporção de um todo, como a porcentagem de cada fruta vendida em uma feira. Gráficos de barras horizontais funcionam como o gráfico de colunas, mas são úteis quando os nomes das categorias são longos. Agora, pessoal, um ponto muito importante: como interpretar gráficos e tabelas. Sempre observe os eixos do gráfico. O eixo horizontal geralmente mostra as categorias ou o tempo, e o eixo vertical indica a quantidade ou valor. As unidades de medida podem ser porcentagens, número de pessoas, quilômetros quadrados. Isso faz toda a diferença na interpretação. A escala do gráfico. Se for muito ampla, pequenas diferenças podem parecer enormes. E, claro, a legenda ou os rótulos das cores, se houver mais de um conjunto de dados. Então, lembre-se, dominar gráficos e tabelas é mais do que decorar números. É aprender a ler, analisar e interpretar dados. E isso vai te ajudar não só nas provas, mas também no dia a dia.